Primeiramente, boa tarde, pessoal. Meu nome é Jean, eu trabalho com infraestrutura de TI, eu sou encarregado de TI e tenho essa pequena palestrinha aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre o Google Cloud, que é a solução de cloud da Google, né? Como eu falei, eu sou encarregado de TI, eu trabalho com infraestruturas e sistemas de TI. Eu trabalho no hospital da Polícia Militar. E sou pós-graduado em gestão e governança de TI e análise e desenvolvimento de sistemas. Eu tenho algumas certificações, essa, por exemplo, aqui de MTA da Microsoft, o Pazler Certified, que é do PRTG, de software de monitoramento para o ambiente de redes. Sou membro da academia da MVA desde o fundamento, então eu tenho mais ou menos aí uns 6 anos. Aí eu recebi o título de membro fundador da MVA, né? Quero compartilhar um pouquinho com vocês um pouco da experiência que eu estou tendo com o Google Cloud. Eu tenho estudado bastante ele, então é uma ferramenta boa. Eu estou, por ter essa experiência com infra e administração de servidores e tudo mais, eu estou migrando um pouco para a nuvem. Estou estudando bastante sobre o Azure, sobre a AWS e também o Google Cloud. Eu recentemente fiz a prova do Azure, as novas, né, as betas, e estamos aguardando o resultado, né? Vamos ver no que vai dar. Primeiramente, está aqui a nossa agenda, né? Um pouquinho sobre o que é a Cloud Computing, os tipos de cloud e seus serviços, os principais provedores que temos atualmente no mercado. Vamos ficar só com as três maiores, praticamente. E aí a gente começa um pouquinho com uma introdução ao GCP, que é o Google Cloud Platform. Vamos ver um pouquinho sobre os data centers deles, o que são zonas e o que são regiões. Vamos criar uma conta gratuita para vocês utilizarem. Conhecer um pouquinho sobre o dashboard, que é a tua área de trabalho do Google Cloud. Entender o que é uma VPC, uma Virtual Private Cloud. Criar uma máquina virtual. Criar um pequeno storage nosso particular na Google Cloud. E também ver um pouquinho sobre as certificações atuais e possíveis treinamentos que vocês possam fazer. Bom, o que vem a ser a Cloud Computing, né? Deixa eu ver se o slide apareceu aí. Tá aparecendo. O que é a Cloud Computing? Nada mais é que a entrega de serviços de computação pela internet. Seja ela um servidor, seja ela um storage para você armazenar seus arquivos em nuvem, armazenar seus dados em nuvem, propriamente ditos, ou um banco de dados, você queira hospedar na nuvem, você tem uma aplicação que você quer que ela rode em nuvem, que os seus usuários, seus clientes possam acessar de qualquer parte do mundo, por exemplo, né, que você, hoje em dia é globalmente acesso global. Então, você tem essa facilidade de entrega desses tipos de serviços para seus clientes, seus parceiros e até para seus próprios funcionários, né? Algumas empresas trabalham com cloud para aplicações internas mesmo. Inclusive, a empresa atualmente que eu trabalho, a gente está com os planejamentos de migrar as nossas aplicações para a nuvem. Pelo menos umas duas delas já está fazendo uns POCzinhos para testar. Você pode também ter soluções de backup em nuvem. Deixa eu ver um outro exemplo fácil também. Aplicações em geral. Que é meio difícil para explicar assim. Por exemplo, aqui temos os benefícios da cloud, né? Temos como poucos redução de custo. Aí você para pensar, pô, eu vou gastar com. Eu tenho minha infraestrutura atualmente e quero migrar para a cloud. Eu vou ter esse gasto tão grande para manter duas estruturas. Não exatamente. Você pode migrar partes a parte, aí você vai estar mantendo as duas até o ponto que você tiver todo em cloud. Ou você está começando o teu projeto agora, está começando a tua empresa, você já pode deixar tudo na cloud. A redução de custo vem do quê? Você vai ter custos reduzidos com infraestrutura, você não vai ter que
arcar com custos de equipamentos de rede, só a parte de conexão com a internet mesmo, basicamente, e os computadores e estações que forem conectar. Mas custos com switches, diversos servidores, dependendo do teu ambiente, custo com backup, storage para backup, storage para armazenamento, isso você não tem, porque eles te entregam esses serviços, você simplesmente precisa de um browser, você vai conectar, né, na internet, na plataforma e vai administrar seus serviços. Você tem uma redução de custo com o ar-condicionado, por exemplo, o gasto de energia, então a tua sustentabilidade vai lá em cima, porque você não precisa aqueles enormes espaços de data center com um ventilador, com ar-condicionado, você tem todo aquele gasto com proteção contra incêndio e desastres, você não precisa arcar com esses gastos também. Então, como falei, você tem redução do espaço físico necessário para a sua empresa, o espaço que um data center precisa, você pode utilizá-lo para outra sala, um outro ambiente que você quiser. Você tem um ambiente totalmente atualizado, ou seja, você não precisa ficar atualizando o teu hardware. Ah, acabou a garantia dos meus dois servidores, eu vou adquirir outro servidor mais atual, vou comprar um novo servidor. Você não precisa se preocupar com o hardware em si, porque você vai ter o serviço. Ah, eu tenho uma VM, eu tenho uma máquina virtual na nuvem, está hospedada lá. Eu não preciso me preocupar se a plataforma dela é Intel, se ela é o AMD. Você só precisa se preocupar com o SO que tem lá. Se você tua aplicação roda em Linux, você vai precisar de um ambiente Linux. Se tua aplicação roda no IS, no Windows, você usa um ambiente Windows. Essa é a tua preocupação. Você não vai precisar, eu estou com um processador de 10 anos atrás e você não precisa, porque eles vão te oferecer geralmente equipamentos topo de linha. Eles trabalham isso porque eles querem oferecer um serviço mais seguro e de melhor performance para os clientes. Temos a escalabilidade, né, que é o quê? Você consegue aumentar e diminuir os teus recursos conforme a necessidade da tua empresa, do teu negócio. Eu trabalho com vendas na internet, o e-commerce. Em épocas de Black Friday, o que acontece muito, por exemplo, é você ter baixa disponibilidade de alguns sites, porque os servidores deles não aguentam aquele consumo. Então, com a escalabilidade, você consegue aumentar os teus recursos, aumentar o número de processadores, de memória e tudo mais. Nessa época de Black Friday, acabou, você reduz novamente. Então, você vai pagar esse excedente e quando você terminar de utilizá-lo, você reduz novamente para você não ficar pagando a mais do que a necessidade. Então, você acaba pagando apenas o que você utiliza. Isso é uma grande sacada da cloud, o que muitas empresas gostariam de ter no ambientes on-premise, né? São seus ambientes locais, mas o que não é possível. A acessibilidade, como eu falei, tem um alcance global, ou alguém no Japão consegue acessar a tua aplicação aqui em São Paulo, ou vice-versa. Se os funcionários tiverem, o teu pessoal de vendas da tua empresa, através de um tablet, no celular, no smartphone, ele consegue ter acesso à tua aplicação. Então, ele está no cliente, ele só precisa ter acesso à internet e ele consegue utilizar. O pessoal que trabalha muito com comércio exterior, com CAIs, esses vistoriador de container, eles também utilizam um celularzinho, um tablet, com acesso ao sistema e vão fazendo os lançamentos necessários tudo no sistema. Então, tem essa facilidade. Agilidade em casos de mudanças, como eu falei da escalabilidade. Minha plataforma, eu preciso que hoje em dia ela trabalhe apenas com Windows e com banco de dados, um determinado banco de dados, um MySQL. Mais para frente, eu preciso que ela trabalhe com Windows e SQL Server. Alguns providers, alguns provedores, eles têm ferramentas de migração. Então, eu consigo migrar de um banco de dados para outro, de uma plataforma para outra, dependendo, de maneira rápida e fácil. Tem os custos do serviço, mas são fáceis de fazer. Recuperações de desastre, o desastre recovery, a gente trabalha muito com
posso dizer, com medo de acontecer alguma coisa, principalmente Estados Unidos, esses países tudo que sofrem com muitos desastres naturais, furacões, maremotos e afins, eles se preocupam muito com isso, ou até mesmo incêndios. Eu posso até citar um exemplo de um caso que a gente pegou, que a gente tinha um ambiente aqui em Santos e um outro ambiente em outra cidade, no interior de São Paulo. Teve um problema aqui que a gente perdeu nossos dois links de redundância. A gente estava sem total acesso ao ambiente e a gente conseguiu ativar a gente precisou ativar o nosso data center reserva, nosso backup. Por quê? Senão a gente ficaria sem trabalho, sem acesso a o pessoal trabalhar. E com isso a gente precisa ter um data center, uma nova estrutura, você tem que arcar com aqueles custos de um segundo data center. Você tem que manter sempre os dois atualizados, gastos de energia dos dois, gastos de equipamento dos dois, e leva um tempo até restabelecer. Com a cloud, você não precisa se preocupar com esse gasto de dois ambientes físicos. Você tem suas configurações, o teu ambiente em uma região e tem o teu outro ambiente em outra região. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre as regiões, mas só para vocês entenderem. Então você tem essa flexibilidade, tem esse fácil acesso à recuperação de desastres. Aqui temos alguns exemplos de empresas que utilizam já a cloud e até em alguns serviços, e muitos já utilizam, né? O Office 365 da Microsoft, ele trabalha em cloud, é um software as a service, é o software como serviço. O OneDrive, o Google Drive são armazenamentos, também são software as a service. Vocês usam cloud, a gente usa cloud o tempo todo e não parava para perceber isso. A Salesforce, que é um CRM, ele é utilizado através da nuvem. O Netflix e o Spotify são duas empresas que utilizam a nuvem. Inclusive, recentemente, o Spotify postou uma publicação que o ambiente deles está 100% na nuvem agora. Então, você vê, a nuvem já é uma solução, de certa forma, antiga, só que só temos aproveitado ela, só temos visto elas propriamente dito, muito recentemente, né? E temos, vamos dizer, não vou dizer que tem muitos profissionais, mas não são todos os profissionais que trabalham com nuvem. Aqui você está um pouquinho, uns exemplos de tipos de cloud. Então, deixa eu ver que está demorando para atualizar aqui o slide. Temos a nuvem pública, Public Cloud. O que é a nuvem pública? É aquela nuvem que você utiliza um provedor externo, você vai ter seu acesso na nuvem, tudo bonitinho, uma nuvem, por exemplo, a AWS da Amazon, o Google Cloud, o Azure da Microsoft. São nuvens públicas, você utiliza recursos de terceiros para gerenciar teu ambiente. O teu ambiente vai estar hospedado em ambientes terceirizados. Temos a Private Cloud, a nuvem privada, que nada mais é que a sua própria nuvem interna. Você tem uma nuvem no teu próprio ambiente, você gerencia, você cuida do hardware, você cuida de toda a infraestrutura. E a nuvem híbrida, que é uma solução que algumas empresas têm trabalhado bastante, que consiste em quê? Parte do teu ambiente está na tua private, na tua nuvem privada, está dentro da tua casa, e outra parte está com provedores externos, está na internet, e temos uma integração entre elas. Inclusive, você pode fazer uma integração, uma nuvem híbrida, entre duas nuvens privadas, entre duas nuvens públicas, corrigindo. Você pode ter uma parte do teu ambiente na AWS e outra parte no Google Cloud ou na Azure. Exatamente para quê? Caso uma caia ou aconteça alguma coisa, você tenha uma continuação do teu ambiente, uma continuação do teu negócio. Pode ver que acho que um mês atrás, mais ou menos, teve um caso com o Google Cloud, que teve uma indisponibilidade nos Estados Unidos, se não estou enganado, que parou alguns serviços. Acho que até a Azure teve
Teve isso também. Foram alguns serviços de alguns clientes. Então, se você não tiver um ambiente redundante, é o que acontece. Você não tem, o teu serviço fica fora, teu cliente fica fora do ar. Passando aqui para o próximo slide. Vamos lá, atualizando. Temos os tipos de serviço em cloud. Michel, tá conseguindo ouvir aí? Tudo bonitinho? Tá tudo tranquilo, cara. Tá funcionando. Beleza. Temos os tipos de serviço em cloud, né? Você pode ver, temos on-premise, que nada mais é que o seu ambiente local, o ambiente do cliente. Temos a Infrastructure as a Service, que é a infraestrutura como um serviço, onde você utiliza alguns serviços de infraestrutura fornecidos pelos providers, né, pelas plataformas, que aqui a gente colocou virtualização, servidores, storages, network. Ou seja, isso daqui é por conta da vendedora, da provedora. Você não precisa se preocupar com essa estrutura. Você só vai se preocupar com o sistema operacional, o seu middleware, o tempo de serviço, os seus dados e as aplicações que vão estar lá hospedadas. Ou seja, eu não preciso me preocupar com as máquinas virtuais que estão instaladas, criar, você cuida do SO para cima. O carro queimou um servidor, queimou um disco do servidor. Você não vai nem perceber que isso aconteceu. Tudo são eles que vão gerenciar. Temos a plataforma como serviço, né, o Platform as a Service, onde você só precisa se preocupar com a aplicação e os seus dados. Ou seja, até o middleware, o sistema operacional e o tempo de serviço, eles vão gerenciar para vocês. E o Software as a Service, que você não precisa se preocupar com nada, simplesmente nada, somente o uso do teu serviço. Como posso citar um exemplo a vocês? Como eu falei antes, Netflix, o Spotify, o Office 365, o OneDrive, são tudo software as a service. Você não olha o que está por trás deles. Você só olha a aplicação propriamente dita. No plataforma as a service, eu quero publicar a minha aplicação e gerenciar um banco de dados. Então, eu vou, através dos serviços, eu coloco lá, quero uma aplicação baseada na plataforma, ou seja, Apache, a aplicação em PHP, com banco em MySQL, eu só seleciono isso e vou publicar os arquivos das minhas aplicações e configurações e vou estar fornecendo esse serviço para o meu cliente. Aqui você não se preocupa com nada abaixo, só com os dados, então você vai gerenciar os teus dados, teu banco de dados, as configurações da tua aplicação e nada mais. A infraestrutura, você tem que se preocupar com atualizações e patches de segurança do sistema operacional, toda a parte de configuração das suas aplicações, dados e a própria aplicação propriamente dita. Ou seja, você tem que se preocupar com mais algumas coisas. E no on-premise, como é o normal, de certa forma, hoje em dia, você se preocupa com tudo. Você pode ter um administrador para tudo ou um administrador para cada camada, né? Como eu falei, as principais nuvens públicas, né? Temos a AWS da Amazon, que é bem forte no mercado. Ela atualmente é a que está na linha de frente, né? O Azure e o Google Cloud. Temos algumas outras também. Temos uma recentemente que eu nem conhecia, tem da Alibaba, que é da AliExpress. Eles têm uma cloud deles também, a Oracle também tem. Mas basicamente são essas três as principais, que é a que tem o maior número de clientes, né? Aqui eu vou citar um pouquinho sobre as regiões, como é a infraestrutura de cloud do Google. Temos 17 regiões, 52 zonas, mais de 100 pontos de presença e distribuído em 35 países. Região você pode colocar como regiões de estados ou países. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos uma região só, como você pode ver, e temos 3 zonas. É a zona A, B e C, se eu não estou enganado. Nos Estados Unidos temos essas 4 e mais as 2 no Canadá. Então temos cada país geralmente
principais países de cada continente, né, têm as suas regiões e suas respectivas zonas. Com alguns que eu coloquei aqui, que eles, segundo eles, e no futuro acho que já estão construindo, provavelmente devem entregar em breve, umas 3 regiões e 9 zonas. E aí Hong Kong, Osaka e em Zurique. São 3 para cada um. Então você vê que temos essa bem distribuído a plataforma do Google, atende bastante lugares, atende diversos países. Aí você pode colocar: eu tenho meu ambiente aqui no Brasil, eu tenho a região de São Paulo. Se acontecer alguma coisa com a zona 1 de São Paulo, eu não preciso me preocupar porque ainda tenho a zona 2 e a zona 3. Mas pode ser que aconteça alguma coisa no estado de São Paulo, uma calamidade. Então eu posso hospedar minha infraestrutura aqui em São Paulo e outra parte dela, ou um clone dela, em outro país, em outra região. Pode ser em Los Angeles, por exemplo. Só que aí você tem que se preocupar com a sua conexão, a qualidade da sua conexão, porque você tem esse delay entre um país e outro. Você estando aqui em São Paulo, com a sua infraestrutura em São Paulo, você tem uma melhor performance, uma melhor acessibilidade ao seu ambiente. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora como criar a sua conta gratuita, conhecendo um pouco o console de gerenciamento, o próprio dashboard e fazer alguns testes práticos, né? Consegue ver minha tela aí? Deixa eu pegar aqui. Tô vendo. Pronto, abriu. Beleza. Aqui você pode entrar cloud.google.com. Vai ter a opção, deixa eu só aparecer aqui, Try Free, que você tem teste gratuitamente. Só antes de criar, só mostrar para vocês um pouquinho, aqui eu já estou logado. Um pouquinho do site deles, né? Eles falam um pouquinho sobre o porquê do Google, vamos dizer, o que eles têm a oferecer. Temos os produtos, soluções de computação, que é os Compute Engine, App Engine, que é as aplicações, você publicar suas aplicações, Kubernetes, que são containers, algumas funções de Cloud Functions, que são ferramentas de automação das funções disponíveis na cloud. Produtos de storage, temos Cloud Storage, temos Persistent Disk, que são discos persistentes, são blocos entregues para os servidores e aplicações, entre outros aqui. Ferramentas de migração, de você migrar o teu ambiente on-premise para a cloud, ou de uma cloud para outra, encontramos aqui. A parte de networking, né? Temos o tua VPC, que é a sua própria rede no ambiente do Google, que é Virtual Private Cloud. Então, esse ambiente aqui, ninguém mais tem acesso, nenhuma outra empresa tem acesso à tua rede, a não ser que você permita. Se você permitir, você dá o acesso, faz as liberações. Fora isso, ninguém acessa. Somente você e quem você configurar. Balanceamento de carga para cloud, Cloud Armor, Cloud CDN, que é distribuição de conteúdo. Interconnect é basicamente uma VPN entre o seu ambiente on-premise e a cloud. Cloud DNS, você vai hospedar seu serviço de DNS na cloud, entre outros. Serviços de telemetria de redes, o database que eu coloquei. Ferramentas de monitoramento, de gerenciamento, temos o Stack Driver para a gente monitorar o nosso ambiente. Então, você consegue ver como está o consumo dos seus recursos, o consumo das suas aplicações, para você poder monitorar e ver onde estão possíveis gargalos. Estou tendo um gargalo em disco, estou tendo um gargalo numa aplicação, ou clientes estão reclamando que meu site está lento, eu posso verificar. Na própria ferramenta você consegue monitorar isso e fazer os testes. Ela te fala qual o tempo de acesso que está tendo a tua aplicação, quanto tempo está demorando para retornar uma pesquisa, entre outras várias coisas, vamos dizer assim, né? Internet das coisas, então você consegue gerenciar
suas aplicações para a internet das coisas. Você consegue ver, por exemplo, empresas que trabalham com container, monitoramento de container, monitoramento de imagens. Tudo que passa pelas câmeras vão para a nuvem. Através da nuvem você pode tratar essas informações no data warehouse ou no outras ferramentas de database, esqueci até o nome agora, de BI. Você consegue gerenciar através delas e criar suas soluções, hospedar suas soluções. APIs e ecossistema, você consegue trabalhar bastante coisa com a cloud. Ferramentas de desenvolvimento, Firebase, APG, ferramentas de analytics e machine learning. Você consegue fazer qualquer coisa, basicamente. Todas as principais provedoras têm essas ferramentas. Você consegue trabalhar com qualquer uma delas. BigQuery, ferramentas de identidade e de segurança, você consegue gerenciar quem está acessando, quem pode acessar, o que pode acessar e como e quando acessar. Você consegue definir até horários, como se consegue no AD da Microsoft. Ver se temos alguma coisa que pode ver. Colaboração e produtividade, temos o G Suite, que é o concorrente direto do Office 365, né? Então, você tem trabalhar com e-mails, com calendários, com documentos, com os sheets que são equivalentes ao Excel, slides, que é o PowerPoint, o próprio Hangout, na sua própria empresa. Você consegue trabalhar com 2, 3 pessoas, mais pessoas utilizando o mesmo arquivo, compartilhando aquelas mesmas planilhas e salvando no mesmo lugar, como se fosse o compartilhamento de rede. Então, facilita para as empresas isso. Ferramenta de controle que eu tinha falado, você administrar o que está sendo, o que você possui, né? Entre outras coisas. O que eu tinha falado, cadê? Ele saiu daquela página, porque eu já tinha criado a conta. Try new. Vou só fechar aqui. Ele vai entrar com a minha conta de qualquer maneira. Vamos ver. Aqui. Eita. Vamos lá. Criar. Eu tenho essa continha aqui. Vou criar uma continha rápida com ela. Pra vocês verem. Voltou? Deu uma travada aí? Acho que foi quando eu fiz o logout aqui, peraí. Eu esqueci que as contas são vinculadas. A tela ficou travada lá. Peraí. Tá bom. Vê se agora tá aparecendo. Deixa eu ver. Sim, tá aparecendo, né? Beleza, eu vou abrir outro navegador aqui mais fácil. Para não conflitar novamente. Desculpa, pessoal, voltando aí novamente. Na conta do Google, você vai na avaliação gratuita. Se você precisa criar uma conta, seja principalmente do Gmail, eu já tenho a minha, então não vou criar uma novamente. Só vou utilizar uma outra que eu tenho, só para vocês poderem acompanhar. Passo a passo aqui. Deixa eu só carregar. Minha internet não quer me ajudar muito hoje. Você vai preencher o país, que já está com o Brasil. Geralmente ele já pega
o automático de onde você está, pela internet. Você recebe, para você utilizar o ambiente deles para testes, $300, aproximadamente R$ 1.200. Você pode utilizar qualquer serviço dele sem restrição alguma, enquanto você tiver esses R$ 1.200, ou até acabar os 12 meses de prazo deles. Ou seja, eu quero subir um servidor com 64 GB de memória, 8 processadores e 2 TB de HD. Eu consigo fazer isso? Consigo. Consigo hospedar 20 servidores? Consigo. Enquanto você tiver esse saldo aqui, obviamente, ou estiver dentro do prazo, você consegue utilizar, sem limitações alguma. Pode marcar termo de serviço, se você quiser ler. Geralmente a gente recomenda que leia, mas a maioria das pessoas não lê. Atualizações por e-mail, se você quer que o Google te mande alguma atualização. Geralmente eu recomendo que concorde, porque eles mandam novas ferramentas, atualizações que tiverem para fazer, eles te avisam por e-mail. Senão toda vez você tem que acessar a plataforma e ver o que mudou, por exemplo. Vamos aqui. Outro detalhe importante. Você pode criar como pessoa física ou jurídica, colocando o seu CPF ou CNPJ. Você altera aqui se é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. Vai preencher os dados, data de nascimento e afins. Aqui uma coisa importante. Obrigatoriamente você precisa colocar os dados de um cartão de crédito, mas simplesmente para validar que você é você. Eles vão gerar um valorzinho, acho que é R$ 1, parece, no seu cartão, validando que é você. Eles tiram esse valor novamente. Eles cancelam esse pagamento. Iniciou a avaliação gratuita. Ele vai abrir a tua tela de gerenciamento. Aqui para o Home. Aqui que a gente começa a nossa brincadeira com a cloud. Temos informações de projetos, todos os teus recursos que estão criados, que você possui no momento. Esse trace nada mais é que a liberação do Stack Driver para você ver como estão os consumos do teu ambiente, ver se está tudo certinho. Esse Get Started nada mais é que um auxílio para você. Quero aprender como habilitar uma API, habilitar um pre-build de solução, monitorar, criar uma aplicação. Ele te dá o passo a passo bonitinho de como fazer isso. Nosso status, porque aqui ele mostra que todos os serviços estão normais na plataforma. Se acontecer alguma coisa, algum serviço do Google estiver fora, é aqui que você vai ver, temos um problema com dispositivos, sei lá, ambientes Windows. Ele vai ter um aviso para você aqui. Billing, que nada mais é que o teu faturamento, né? Quanto você a estimativa de gasto que você vai ter esse mês, conforme você vai utilizando, quanto você ainda tem. A gente pode ver aqui, dá uma olhadinha, as documentações, que você pode customizar, quais documentações você quer, por aí vai. As notícias, reporte de erros que acontecem no seu ambiente. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a parte de faturamento, né? Que é uma coisa que muita gente se preocupa bastante. Aqui eu consigo ver quanto eu gastei em outubro, ou seja, eu não gastei nada, não tenho feito muita coisa aqui com essa conta que eu criei agora. Né? Essa aqui é a minha pessoal, eu fiz uns testes só o mês passado. Deixa eu ver se eu acho aqui, por exemplo. Dá um overview de como estão seus créditos. Atualmente eu ainda tenho R$ 1.000, ou seja, já gastei R$ 200 em cerca de 3 meses fazendo os testes com ele, montando meus ambientes. E ainda faltam 238 dias para minha conta gratuita vencer. As formas de pagamento que eu tenho são as minhas contas de faturamento, tá vendo? Tenho o meu cartão de crédito aqui. Consigo ver tudo que foi pago, tudo que não foi. Já que não foi gasto nada no meu cartão de crédito, ele não lança de transações, porque ele está tirando do meu saldo.
Aqui eu consigo controlar meus budgets e alertas, ou seja, eu posso solicitar para o Google, posso configurar aqui que me avise quando chegar os alertas de 50%, 90% e 100% do meu consumo. Eu não cheguei nem perto disso, nem perto dos 50%, então não recebi alerta nenhum. Mas eu posso reduzir esse alerta. Quando gastar R$ 20, por exemplo, dos meus 1.200, ele me mande um comunicado. Posso criar mais de um alerta também para informar pessoas específicas. Também você consegue fazer isso. Ah, quero que informe os administradores e informe o pessoal do faturamento. É possível. Todas as transações que foram feitas, que eu tinha mostrado, tem nada. Eu consigo exportar o meu faturamento para as aplicações. Algumas aplicações de faturamento você consegue importar os arquivos para eles mesmos darem baixa na contabilidade, no teu próprio faturamento. O que foi gasto, com que foi gasto aquele valor. Configurações de pagamento, tem tudo aqui bonitinho. Que é aqui que eu configuro minhas contas de faturamento. Eu posso ter mais de uma conta de faturamento com cartões de créditos diferentes, com contas diferentes. Os teus dados, né? Aqui no menu lateral esquerdo, temos todas as opções disponíveis na plataforma. Nessa parte superior são as partes favoritas, os seus favoritos. O que você mais trabalha com mais frequência. Então, tem o Compute Engine, que são as tuas instâncias de máquinas virtuais, App Engine, que são as tuas aplicações, a parte de faturamento, que você vai querer visualizar isso com uma certa frequência, a parte de configurações de rede, tuas networks, as tuas subnets, seus IPs externos, regras de firewall, que são muito importantes, as rotas utilizadas, e a parte de storage, que são os teus buckets e afins que você for criar. Temos a parte de marketplace, que nada mais é que uma loja do Google, que você pode adicionar máquinas, vou mostrar para vocês aqui, você pode adicionar máquinas prontas, soluções prontas. Por exemplo, eu quero hospedar a minha máquina, eu quero fazer uma VM simplesmente para hospedar um WordPress, um site WordPress. Eu já tenho aqui uma VM já criada com uma solução pré-estabelecida do WordPress. Eu só tenho que fazer poucas alterações e depois publicar meu site conforme as configurações que for necessárias. Ah, eu quero uma que já tenha o PHP instalado. Eu posso criar uma aqui. Ou simplesmente subir uma VM e adicionar manualmente essa solução. Temos a opção de colocar também uma máquina virtual já pronta, uma aplicação pronta. Você consegue, já te facilitam isso. Você não precisa perder muito tempo subindo uma máquina, instalando o IS, instalando o Windows, atualizações, configurações de firewall e afins. Então, você já pode pegar uma configuração, uma VM pronta e só personalizar com o que faltar. Mesma coisa com Linux ou com Red Hat, ou o que você quiser. Ele tem alguns sistemas operacionais já pré-estabelecidos. Você pode colocar outros também que são homologados, né, para a plataforma. Aqui, vou selecionar meu projeto. Eu só tenho um projeto, meu projeto root. O que são projetos? Você consegue trabalhar na Google Cloud através de projetos. Ou seja, eu sou uma provedora de serviço, eu gerencio ambientes de alguns clientes. Então, eu posso criar um projeto aqui para o meu cliente A. Então, eu tenho todos os recursos do meu cliente A gerenciados, relacionados a esse projeto. Tenho um projeto B, que é o cliente B, e todos os recursos deles. Não tem acesso um ao outro, a não ser que você dê essa opção. Então, você consegue gerenciar isso de maneira rápida e fácil. Então, eu posso gerenciar ambientes distintos através de uma única plataforma, de uma única interface. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Vamos para o slide. Eu falei da VPC, que é a sua própria rede na nuvem da Microsoft. Você consegue ter todos os teus recursos disponíveis para você, sem ninguém que tenha acesso. Então,
minhas máquinas virtuais, meus bancos de dados, minhas aplicações, estão tudo na minha VPC. Aqui temos uma explicação de como funciona a VPC. Então, temos uma rede 2, 3 e 1. Nessa rede temos subnets diferentes. Então, temos subnet para uma VPC, temos subnet para outra. Eu posso ter mais de uma subnet para a mesma VPC. E temos uma outra VPC em uma outra região, por exemplo. Então, eu tenho essa possibilidade de ter uma rede numa região dos Estados Unidos e ter outra rede numa região aqui no Brasil. Tenho a conexão entre elas, posso fazer essa conexão entre elas para a distribuição de carga ou simplesmente a própria segurança mesmo. Você manter que fique os dois ambientes up, né? Os Compute Engine, que nada mais é que as suas instâncias de máquinas virtuais. Então, eu consigo subir uma VM como eu subo no Hyper-V, no VMware, no VirtualBox, na Google Cloud. Todos os nossos servidores que a gente subir na Google Cloud são máquinas virtuais. Tem essa abstração. São como servidores, você tem acesso a tudo, mas são máquinas virtuais, como se estivesse no teu próprio ambiente. Vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual. Você vem aqui no Compute Engine, VM Instance, tem essa opção de você criar uma máquina nova, do zero. Você simplesmente importar um modelo que você já tenha, ou se você exportou ela de algum lugar, você consegue importar aqui. Ou tem até um Quick Start, que nada mais é que uma maneira rápida de você criar. Vamos aqui no Create. Você dá o nome para a tua VM, você escolhe a região que ela está. Uma coisa importante é que regiões diferentes são valores diferentes. Valores para os Estados Unidos, dependendo de uma região dos Estados Unidos, é um valor, aqui para o Brasil é outro. E todas elas são cobradas em dólares. Então isso é muito importante se atentar. Então eu quero criar uma VM aqui em São Paulo, South America. Como eu falei, temos as 3 opções de zonas, né? Vamos criar na zona A. Eu consigo selecionar o tipo, a categoria da máquina virtual. Esse micro, que é a menorzinha de todas, tem 600 MB de memória e um processador. Sendo que ele entra na parte gratuita. Tem alguns serviços do Google que você não paga por eles. No caso daqui, é um deles, para máquinas virtuais. Ou eu posso customizar. Eu quero que ele tenha 8 CPUs e 52 GB de RAM. Consigo fazer isso. Vou selecionar aqui. Só que a GPU, você tem opção de GPU também. Se você quiser uma aplicação que dependa de GPU, você pode adicionar, só que há um custo maior, né? Você seleciona um disco, você pode alterar o disco. Ele, por padrão, ele coloca aqueles 10 GB, mas você pode alterar o tamanho que você quiser. Preciso de um disco com 500, que seja o CentOS. Você pode colocar só 10 GB. É com Debian mesmo. Aí já fica aqui. Você habilita. É uma aplicação, um servidor que web. Então você precisa habilitar regras de HTTP e regras de HTTPS. Se você não marcar aqui, você tem que ir manualmente nas configurações de firewall e habilitar essas máquinas. Você já checando aqui nas configurações de firewall, você já habilita isso automaticamente. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Basic View. Vamos criar uma maquininha básica aqui mesmo. Vai estar com Debian, 10 GB. Uma coisa legal aqui. Vou criar outra aqui só para vocês verem. Assim como a Microsoft tem o PowerShell para gerenciamento dos servidores, para criação de scripts e tudo mais, a G-Cloud também tem isso, que é o Google Shell. Você consegue gerenciar toda a parte de infraestrutura na cloud através de comandos. Aqui, eu vou deixar essas configurações aqui padrão.
máquina, o nome dela, VM e tudo mais, e vou aqui, ó, Command Line aqui embaixo, ele vai me dar o comando que equivalente a todas essas opções aqui que eu selecionei. Então temos aqui gcloud Beta Computing, ele vai mostrar o nome do projeto que eu tô logado, né? Aí criar uma instância com o nome da instância, a instância 2 estava lá, a região central, tá vendo aqui? US Central, 1C, que é a zona 1C dos Estados Unidos. Temos aqui o tipo da máquina também, que é a máquina padrão, porque eu não mexi, tá vendo? Uma CPU com 4 GB de RAM. Configurações de rede, ele já deixa no subnet padrão, que é a default. Se você tiver mais de uma subnet, você seleciona qual subnet você quer que a máquina seja inserida. Entre outras coisas. Tipo de serviço, contas de serviço, quem vai monitorar, tá vendo? Que aqui ele está sendo. Deixa eu achar o campo certinho. Cadê? Está sendo monitorado por esse compute developer.gservices, que é a conta padrão. Entre outras coisas. Aqui você pode ver que ele mostra a imagem que está sendo selecionada, uma imagem do Debian 9 que eu selecionei, e os discos de 10 GB, e seleciono ele como disco de boot. Eu posso mandar rodar como Cloud Shell também. Vamos ver se ele já criou a máquina. Criada. Você vê, em instantes você já consegue ver que ela está criada. Então eu tenho a opção. Eu já recebo um IP interno, que é da minha default LAN, né, da default subnet, mostrando qual região e zona ele está. E o IP externo, se eu precisar acessar o site, por exemplo, o HTTP dele. Se já tivesse publicado já alguma coisa, ele já acessaria aqui direto. Posso clicar, está querendo baixar nada, porque eu não tenho nenhum serviço web rodando nele. Mas você vê, a regra já está habilitada, então você já consegue logar. Se tivesse um WordPress, você já rodaria o seu WordPress aqui. Você pode clicar, tem algumas opções para conectividade nessa máquina. Aqui ele vai abrir um SSH web, né? Mas você tem a opção de abrir numa porta customizada através de um comando ou através de um SSH client, que nada mais é um put da vida, soluções assim, que você consegue acessar. Então aqui ele está carregando. Eu ver aqui é a tua cara se você tivesse uma VM já instalada. Então eu posso atualizar. Opa. Eu atualizo. Posso criar meus arquivos nessa VM. Ela simplesmente é uma VM sua, com as suas tarefas. Se você quiser instalar todas as aplicações aqui, criar seus bancos de dados aqui, você consegue criar normalmente e acessá-las de qualquer lugar. Tem um aplicativo do próprio Glued, que é para Android, se não estou enganado, tem para iOS também, que é o Cloud Console. É um appzinho. Você consegue gerenciar a tua nuvem pelo celular, pelo tablet e assim vai. Então, facilita bastante. A Amazon também tem isso e o Azure também tem. E para facilitar a segurança, você consegue controlar até por impressão digital. Então, ninguém, além de você, abre a tua aplicação se tiver acesso ao celular. Então, você tem uma segurança a mais. Além de você colocar o teu usuário e senha de administração do ambiente. Né? Aqui temos a máquina criada, pode ver. Então, eu consigo criar arquivos. Criar. Como se você estivesse no teu próprio ambiente. Acho. E tá aí teu conteúdo.
Deve ter travado lá, por causa que tá Ele criando entrou. a máquina aí. Deixa eu ver aqui. Ele entrou com outra conta aqui. Ah, aí voltou normal. Voltou aí? Voltou. Deu uma Voltou. travada. Beleza. Pronto, voltou. Beleza. Então você consegue gerenciar a tua máquina aqui bonitinho. Lembre sempre de desligar a tua VM. Se não estiver utilizando, desligue ela, aí ela não gera custos. Se você desligar se você manter ela ligada sem necessidade, você vai ver que ela vai mantendo os custos. Vou dar um stopzinho nela aqui, por enquanto eu não vou utilizá-la. Então tem essa facilidade. Vou fechar isso aqui. Beleza. Só para mostrar, não esqueci. Eu comentei do Cloud Shell, né? Para você acessar, clica nesse botãozinho aqui, ó, no canto. Ele vai criar para você aqui. Vai abrir um prompt de comando bonitinho aqui. E você consegue criar máquinas virtuais, você consegue criar discos, você consegue fazer qualquer coisa que você faria via interface. Aqui eu vou mostrar para vocês. Cadê o comandinho? Todos os comandos começam com gcloud, list. Aqui eu listo qual o projeto que eu estou logado neste momento, que é esse Security Sensor, que é o nome aleatório que eles dão, se você não criar. Que o caso cria um root, ele dá um ID diferenciado. Consigo também. Eu estou com dúvida sobre quais comandos tem. Dá um help, ele vai te dar algumas informações. Eu quero Compute Engine. Compute Instance. Eu inverti a ordem aqui. Agora sim. Então inverti a ordem. Então você tem um help sobre aquele comando, você vê todas as instâncias dele e o que você pode fazer com ele. gcloud help e o nome do comando. Pode criar VMs, por exemplo. Coloca aqui, vamos listar todas as VMs que eu tenho. Deve ter perdido a conexão lá de novo. Desconecta, né? Daqui a pouco ele volta. Ele vai criando ali, acho que muda a conta. Aí dá pau. Esperamos. Pô, ele caiu de vez mesmo. Deixa eu ver aqui. Voltou. Voltei, cara. Nossa, tá Caiu, difícil hoje. caiu um pouco. Então, não tá ajudando. Vê Aí, se tá aparecendo aí. apareceu. Pô, desculpa aí, pessoal. Vamos voltar lá. A internet não tá querendo me ajudar. É.
picotando agora. Caiu de novo. A internet dele tá ruim hoje. Vamos ver se ele volta. Vamos ver se ele volta. A minha tá funcionando. Vamos esperar. Será que ele volta? Agora ele caiu de vez. Né? Já sumiu daqui. Deixa eu ver. Vamos dar um tempo aí, se ele não voltar, nós encerramos. Voltou. Voltou. Voltei. Nossa, cara. Hoje não quer me ajudar mesmo. Está bravo aí. Né? Aí que a parte de redundância aí não seria necessária agora? Eles não usam, tá vendo? Então. Tô precisando trabalhar em nuvem aqui agora em casa. Vamos lá. Deixa eu só iniciar o Cloud Shell aqui. Voltando novamente. Desculpa aí, pessoal. Compute. Aqui, tá vendo? Eu consigo listar todas as instâncias minhas que eu tenho up, né? Não só up, quanto qualquer status que ela tiver, eu posso até filtrar os status. Eu consigo ver o IP que ela tiver interno e o externo. Só que o externo, no caso, ela está desligada, então ela perde esse IP. Uma coisa importante para você citar, no caso do IP externo, é o que? Não tem. Se você tem um IP fixo para você, você adiciona esse IP na plataforma para você poder mostrar para definir na tua aplicação no teu servidor. Porque senão ele te dá um IP temporário e você vai perder esse acesso assim que a máquina desligar. É uma coisa importante a se citar. Só para você que eu já vi que está passando o tempo, o meu caso de Google Cloud Storage, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como criar um bucket, que nada mais é que um teu bloco de storage para você armazenar teus dados. Eu até criei um aqui como exemplo, esse bucket ent 2018. Eu posso fazer upload, tá vendo? No momento ele está vazio. Posso fazer upload de arquivos para ele. Fazer um upload de uma música. Eu consigo fazer. Deixa eu só rodar aqui. Não foi. Cadê? Fechou? Não quer fazer download. Não quer me ajudar hoje. Tá. Não, vamos lá. Bom, vamos criar um bucket aqui, só para vocês verem. Temos duas maneiras de criar. Assim como temos a VM, a gente pode criar tanto por aqui, quanto tanto pela plataforma, a interface gráfica, quanto pelo texto. Tá vendo agora? Voltou? Voltou, né? Funcionando. Beleza. Você define o nome para o teu bucket. Vamos lá.
Bucket Ent 2018, teste 3, teste 2, que já tem um 3 lá, né? Aqui você define a classe dele, se é um multi-regional, você vai ter essa disponibilidade desse bucket em mais de uma região, ou seja, em mais de um país. Se acontecer alguma coisa com essa região, você ainda vai estar coberto pela disponibilidade. Tem um custo mais elevado, mas você tem essa opção. O regional ele fica restrito àquela região, então ele pode estar distribuído em mais de uma zona, você vai ter ele disponível em mais de uma zona. O nearline e codeline. O tempo que você vai ter esses dados, por exemplo, o nearline são dados que você usa com alguma frequência, e o codeline é que você usa com pouca frequência. Basicamente, esse aqui seria equivalente ao, se eu lembrar o nome da Amazon, o Glacier. Todos os dados que você usa com menos frequência, eles são jogados por codeline, porque é um armazenamento com menos recursos, você não precisa ele com tanta agilidade, então a taxa de transferência dele é um pouquinho mais lenta, e o custo dele de armazenamento é baixo, mas o custo de retirada é um pouquinho mais alto do que o normal. E aqui é o contrário, você tem ele com uma certa disponibilidade. Pode ver aqui os valores estimados do custo, né? Geralmente a gente utiliza o regional para criar. E está criado o seu bucket. Temos aqui, posso ver que eu tenho os dois buckets aqui, que eu criei mais cedo e o de agora. Posso criar aqui. Posso criar um bucketzinho através da interface gráfica, do modo de texto agora. GS util, que é o Google Storage util, é utilidades, né? MB de make bucket, vou pegar aqui certinho, s, dois pontos, barra, barra, e o nome do bucket. Então, bkt ent 2018 F4. Para carregar, você vai ver que vai aparecer aqui em cima. Vamos atualizar aqui. Está aqui, nosso teste 4. Eu tenho os arquivos que eu criei aqui de texto. Pode ver teste 1, teste 2. A gente pode mover esses arquivos. Eu só pegar aqui certinho. Eu nunca lembro. Depois. Volta lá. Um txt e copiar para o bucket. GS dos pontos, barra, barra. 2018. Moveu. A gente olha ali lá. Está criado meu arquivo. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Posso ler o conteúdo dele. Esse aqui está criptografado, esse arquivo que eu tinha criado. Posso excluí-lo, posso compartilhá-lo. Tá vendo aqui? Ele é no not public. Posso excluí-lo, posso movê-lo para outro lugar. Posso fazer o que eu quiser com ele. Aqui, novamente, ninguém tem acesso a esses buckets teu. Por isso que é importante você colocar um nome específico para eles. Esses não podem ter... Se você fizer um teste, criar um bucket chamado teste, provavelmente já vai ter alguém. Então é sempre bom você criar um padrãozinho para identificar seus buckets, identificar seus servidores, para não ter esse conflito, até porque eles não deixam criar com nomes iguais. Sejam eles na mesma VPC, ou seja eles com VPC de clientes, de outros clientes também. Então tudo que você criar de bucket, ele fica disponível na internet, a não ser que você coloque.
se você desabilite o público acesso. E senão você consegue acessar de qualquer lugar. Então eu consigo salvar, por exemplo, uma coisa engraçada, cadê que eu tinha aqui? O que aconteceu aqui? Esse Quick Labs é de cursos do próprio Google, né? Isso aqui, esse caminho que tem essa imagem, é no bucket da uma que a Microsoft utilizava, que fica disponível na AWS. Só que eles retiraram já esse arquivo, só que não atualizaram o link pro link deles. Aí fica mostrando que não existe mais esse arquivo lá. Então, eu consigo disponibilizar uma imagem, por exemplo, que está disponível no meu bucket para outras pessoas. Assim como a gente faz com o nosso Google Drive, nosso OneDrive, você compartilha, você coloca o arquivo no teu bucket, no teu OneDrive, na tua conta do OneDrive, e compartilha com os demais. Funciona exatamente dessa mesma maneira. Aqui, passar para vocês um pouquinho dos cursos e certificações, né, que a Microsoft tem, que o Google tem disponível para a gente. Atualmente são 3 certificações, que é a Associate Cloud Engineer, é a inicial. Ela é a básica, você precisa saber configurar um ambiente de solução em nuvem, planejar e configurar uma solução, implantar e implementar uma solução de nuvem, garantir o sucesso de operação e configurar acessos de segurança. Ou seja, basicamente você tem que saber criar a tua VPC, saber configurar as suas subredes, as suas redes, suas VMs, o que você quiser hospedar, banco de dados e aplicações, e gerenciar a parte de segurança dela, ou seja, quem tem acesso ao que, quem pode fazer o que. Essa é a certificação básica, a inicial. Né? Custa $125 e você consegue fazer um simulado dela online no próprio portal da Google. Tem um simuladinho através do Google Forms que você consegue testar se você está apto a fazer essa prova ou não. Temos na intermediária, que é o profissional, o arquiteto profissional, né, da Microsoft, se bem que Microsoft hoje está por causa dessa prova que eu fiz. O arquiteto profissional do Google, que é capaz, além de fazer essas coisas, você vai arquitetar uma solução inteira, vai gerenciar infraestruturas complexas, ou seja, você vai gerenciar multi-VPCs, multi-subnets, vai analisar performance, vai gerenciar toda a parte de segurança, tudo isso que você tiver, e geralmente para clientes. Né? Custa $200 também, é uma diferença meio irrisória, de certa forma, para eles, né? 75, que seriam R$ 75 para a gente, mas não são. $75 para a gente dá muita diferença, atualmente com o dólar é R$ 4. E o engenheiro de dados, que vem engenheiro de dados, é aquele especialista focado em base de dados, em data analytics e BI. Então, ele vai toda essa parte focada para gestão de dados na cloud. Aqui você é focado na plataforma, na infraestrutura do teu ambiente e aqui dos dados utilizados. E também a $200. Essa não é superior a essa, só que ambas são superior a Associate. Né? Aqui temos, eu listei 3, que são pelo menos que eu considero os principais fornecedores de cursos e treinamentos para a G-Cloud. Temos o Quick Labs, que é da própria Google. Ele é pago, né? É por módulos. Você tem os cursos e cada curso tem vários módulos e você paga por cada módulo que você fizer. Tem o número de créditos, você pode comprar os créditos. Vou mostrar para vocês aqui, que foi aquele que eu mostrei ainda agora. Que é esse daqui, o Quick Labs. Então, temos o curso de Windows on GCP. Então, temos um curso de Windows na Google Cloud. Né? Pode ver aqui que o total desse curso são 65 créditos e geralmente você vai demorar entre 9 e 10 horas para concluir esse curso. Então, tem todos os módulos, você pode fazer alguns e não fazer outros, ele tem as opções aqui, ou um ou outro. Esse daqui, por exemplo, você tem que fazer, obrigatório você fazer todos. E cada módulo desse tem um crédito, tá vendo? Um crédito.
esse daqui são 5 créditos, outros são 5 créditos. Aqui você pode comprar. Você vê quais você tem, quais você já concluiu, tá vendo? Os laboratórios que eu concluí, quais cursos eu concluí. Você pode comprar créditos e verificar como está a tua conta. Pode ter créditos e contas, subscriptions. Eu tinha essa subscription aqui, eu fiz, tinha um mês livre para fazer todos os cursos que eu conseguisse. Eu consegui fazer todos esses que tinham aqui. Se não, você pode comprar créditos e ir fazendo conforme a sua demanda. Tranquilo também. Temos a Coursera, que é outra oficial do Google também. Eles têm um curso completo de gerenciamento e preparação para certificações. É um curso focado no Cloud Architect e outro no Data Engineer. Mas também é pago e é em dólar. A Udemy, apesar de ser globalmente, ela tem vários cursos em inglês, em espanhol, em português. Tem alguns cursos também do Google Cloud, cursos de introdução, geralmente. Eles não têm, pelo menos quando eu fiz, não tinha nenhum muito avançado, que nem a Coursera e o QuickLabs tem. Mas são bons cursos e são baratos. Os instrutores são bem didáticos. Fora uns que são em inglês também. Os inglês são os mais completos. Eu até comprei um, tenho que começar a fazer. Mas basicamente é isso. Uma dica importante que eu dou é de como você estudar, né? Você tem que definir o seu objetivo de estudo, ou seja, eu quero aprender a administrar ou arquitetar o meu ambiente em cloud, ou quero só a parte de dados, a parte de banco de dados. Você tem isso na tua cabeça? Então você monta um mapa mental de tudo que é necessário para esse objetivo. Você desenha os seus cenários, pode ser na mão mesmo, você desenha o que você precisa ter, fazer os laboratórios hands-on, ou seja, aproveitar que tem esses R$ 1.200 gratuitos para você testar, aproveita eles, monta seus ambientes. Eu quero simular a minha rede atual da minha empresa na cloud. Então, eu tenho minha internet, tenho o Firewall, tenho minha rede, tenho todos os servidores. Você consegue simular tudo isso na tua cloud. Então, é bom para você estudar, principalmente para as certificações. Leia as documentações dos módulos, dos produtos que você for utilizar, do Compute Engine e do banco de dados, Cloud Storage, o que você for utilizar, leia a documentação. E principalmente participe de fóruns e comunidades. Isso te ajuda bastante a evoluir e, inclusive, ajudar os demais também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, estão abertos aí, pode falar. Não, ninguém perguntou nada. Tranquilo. Percebi. Mas tranquilo, algumas referências que eu coloquei aqui para o pessoal. Produtos, treinamentos e as certificações.